Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estou passando para dar uma dica rápida. Vocês conhecem o Pandas Profile? Pandas Profile nos ajuda a rapidamente ter insights sobre a nossa base de dados, a conhecer, a descobrir a nossa base de dados, tá? Então vou mostrar aqui como funciona. A gente vai ver aqui no Google Colab, tá? Se você estiver trabalhando no Jupyter Notebook local, você vai precisar instalar, e aí você pode instalar tanto com o pip como com o Conda, né? Deixa eu só adicionar aqui uma nova linha de código e você pode passar no seu Jupyter Notebook mesmo, pip install pandas tracinho profile, tá? E você vai fazer a instalação se você estiver trabalhando localmente. Mas vamos começar aqui. Eu já tenho a minha base de dados aqui, ó, Supermarket Sales. Então, vou rodar aqui a importação. Vamos utilizar pandas e pandas profile. Vou ler aqui o meu arquivo de dados, é um CSV. Então, pd.readcsv, tá? Separador é ponto e vírgula. E vamos analisar aqui as 5 primeiras linhas. Então, temos aqui, é uma base de dados de vendas, tá? Então, ó, branch, que seria filial, cidade, o tipo do cliente, sexo, a linha de produto, preço unitário, quantidade, a taxa de 5%, total da venda, data da venda, hora, como foi feito o pagamento. Aqui tem alguns percentuais, algumas taxas e aqui uma classificação, tá? Então, são essas as variáveis que a gente tem nesse conjunto de dados e como que funciona o Pandas Profile. Vamos gerar agora o relatório de perfil da nossa base de dados, tá? Como que funciona isso? Vamos criar aqui uma variável chamada profile, tá? E ela vai receber quem? Ela vai receber o profile, cadê? Aqui, ó, profile report do Pandas Profile, tá? Quem que a gente vai passar? O nosso DF e um título para esse report, tá? E eu vou colocar aqui relatório, relatório de perfil vendas. Só isso. Vou rodar aqui, ó. Ele já rodou. Então, se eu chamo aqui agora essa minha variável profile, ele vai fazer lá ele vai analisar, né, todo o perfil do nosso conjunto de dados e vai trazer aqui para a gente o nosso relatório de perfil, tá? Então, vamos só aguardar, ó. Ele já fez aqui a sumarização do dataset, ele gerou aqui um report, ele está renderizando aqui um HTML e foi, rodou, beleza? E o que é que ele traz para a gente? Aqui ele traz um overview, então temos aqui, ó, 17 variáveis, sendo que 11 são categóricas, 6 são numéricas. Ele traz aqui o número de observações, ou seja, nesse dataset nós temos 969 linhas e 17 colunas. Não temos células vazias, missing células aqui, né? O percentual não temos. Linhas duplicadas não temos. O total aqui que ele está consumindo memória, 128 KB, tá? Aqui uma média. Ele vai trazer aqui para a gente, ó, cada uma das nossas variáveis. Então, ele vai trazer tudo que ele encontrou com relação a cada variável, tá? Então, se ele encontrou alta cardinalidade, se é uniforme, se tem valores únicos aí. Então, o Invoice ID aqui, ó, temos 969 valores distintos. É normal, né? Porque é a identificação da venda ali. Cada venda vai ter a sua identificação. Se tem valores missing, nesse caso não temos. E ele traz aqui, ó, alguns exemplos, tá? Range, que é a filial, então temos 3 valores distintos, tá aqui, são eles A, B e C, e ele traz quantos a gente tem, né, de cada uma aqui, quantas linhas. Então eu sei que eu tenho 332 linhas para a filial A, 319 para a filial C e 318 para a filial B, tá? E ele já dá aqui, ó, em vermelhinho, uma observação que elas possuem aí alta correlação, né? Já já vamos analisar mais sobre correlação. Cidade, e ele vai fazer isso, pessoal, para cada variável
do seu data frame, tá? Do seu conjunto de dados. Beleza? Então, se a gente for olhar aqui, a gente vai ter, ó, a análise das nossas 17 variáveis, tá? Se a gente descer mais um pouco, a gente vai poder ver a interação entre essas variáveis. Então, ele já traz aqui um gráfico de dispersão, ó. Aqui eu posso ver preço único com avaliação, eu posso mudar, eu quero ver quantidade e preço único, ou eu quero ver avaliação e preço único. Então, a gente consegue alterar aqui, tá? Essas variáveis e analisar, fazer esse estudo, beleza? E aqui a gente pode ver a correlação entre essas variáveis, tá? Entre as nossas variáveis numéricas, né? Que seria o preço unitário, a quantidade, a taxa, a margem aqui, a margem, essa aqui também é uma outra margem, e aqui é a classificação, tá? A gente pode ver vários tipos de correlação aqui. Então, eu quero ver a correlação de Pearson. Então, venho aqui e ele vai me trazer a correlação de Pearson, tá? Eu consigo avaliar também e entender aqui se eu tenho variáveis altamente correlacionadas, né? Então, quanto mais escuro, mais alta é a minha correlação, tá bom? E aqui com relação a missing values, como a gente já viu, a gente não tem, né? Então, estão todos preenchidos aqui, 969, todas as variáveis, mas se por um acaso a gente tivesse, ele também ia mostrar aqui, tá? Aqui só em formato de matriz. Vamos subir mais um pouco e vamos ver lá as outras opções. Aqui, ó, a gente tem as opções de alertas. Quando eu clico aqui, ele vai me trazer alguns alertas com relação às minhas variáveis. Então, ele já diz aqui, ó, que essa variável gross margin percentage é uma constante, tá? E tem aqui, ó, o valor constante dela. Ele já me diz aqui que Invoice ID tem alta cardinalidade e são 969 valores distintos. Total também, date, time. Então, vamos só descer mais um pouco aqui, ó. Aqui ele já mostra, ó, variáveis altamente correlacionadas. Então, ele diz que Unit Price é altamente correlacionado com essa outra variável aqui. Quantidade também é altamente correlacionada. A taxa de 5% é altamente correlacionada e com uma outra. E se a gente passar aqui, ó, ele vai mostrar, tá? Então, aqui são variáveis que têm alta correlação, tá? Então, ele vai fazer isso. E aqui, as variáveis, né, com valores uniformes, que é Invoice ID, o Total, Time e o Invoice ID novamente aqui. E como que isso pode nos ajudar? Isso pode nos ajudar quando a gente está, por exemplo, estudando ou modelando um conjunto de dados para passar para um algoritmo de machine learning, né? Estudar aí as correlações entre as variáveis uniformes, são variáveis que provavelmente não entrarão em nosso modelo, como por exemplo o Invoice ID, que é apenas uma identificação, né? A identificação da venda. Então essa variável não vai nos dizer muita coisa se a gente passá-la para um modelo de machine learning. Então a gente retiraria essa variável, tá? Então aqui ele trouxe, ó, 38 alertas. E aqui em Reproduction ele traz aqui só as configurações, né? Quanto tempo levou para ele gerar o report, qual a versão do software, tá? Então aqui só com relação ao Pandas Profile e aqui novamente todas as variáveis. E detalhes, se eu clicar aqui, ó, vamos pegar o Customer Type, o tipo do cliente. A gente tem normal ou membro, né? Ele pode ser membro ou ele pode ser um cliente normal. Se eu for aqui em mais detalhes, ele vai me trazer aqui, ó, informações estatísticas. Vamos pegar uma variável numérica. Vou pegar aqui Unit Price. Vamos ver aqui detalhes. Ó, eu consigo visualizar o valor mínimo dessa variável. Eu consigo visualizar os percentis, né, os quartis, a mediana, o valor máximo, a distância interquartílica. Eu tenho aqui, ó, as estatísticas descritivas. Então, o desvio padrão, coeficiente de variação, média, soma, variância. Então, eu posso fazer uma análise estatística dessa minha variável, tá? Assim como eu posso
ter aqui o histograma dessa minha variável, tá? Aqui os valores mais comuns e aqui os valores extremos, que provavelmente são os nossos outliers, né? Então, aqui tanto para o mínimo quanto para o máximo, tá? E ele traz aqui a frequência. Então, temos aí, pessoal, um relatório completo da nossa base de dados. E o que podemos fazer também? A gente pode salvar em um HTML, tá? Esse relatório aqui, ó, posso salvar em um arquivo HTML, simplesmente passando profile.toFile e eu passo aqui, ó, o nome que eu quero salvar. E aí eu vou salvar como relatório perfil vendas, tá? Perfil vendas. .html. Vou rodar aqui. Ele vai exportar o nosso relatório. Se eu vier aqui, ó, ele já está aqui, ó, relatório perfil vendas, tá? E eu posso abrir, eu já estou com o meu aberto aqui. E tá aqui o nosso relatório em HTML com as mesmas informações. Beleza, pessoal? Aqui podemos visualizar tudo que visualizamos ali no Google Colab. E aí, gostaram do Pandas Profile? Deixe aí seu comentário, diga se você gostou e se você vai utilizar. Até a próxima. Hoje foi dia de dica rápida.